Sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã preciosa, maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres, por isso estamos felizes, por isso que Deus está conosco a cada dia. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que a bênção, a graça e a glória do Senhor venha sobre você em nome de Jesus. Hoje o nosso tema é influência positiva ou negativa. Influência positiva ou negativa. Será que nós, como cristãos, temos influenciado positivamente a vida das pessoas? Ou você tem tido atitudes, comportamentos negativos que têm marcado o coração das pessoas negativamente? E nós vamos pensar um pouquinho sobre isso, baseados em Gênesis 25, de 27 a 34. Nós vemos aqui o episódio entre Esaú e Jacó, tá bom? Esaú e Jacó. Gênesis 25, de 27 a 34. Cresceram os dois meninos, filhos de Isaque, que era filho de Abraão, o pai da fé, e Esaú saiu um perito caçador, um homem de campo. Jacó, porém, um homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Então, um era favorito do pai. Esaú era favorito de Isaque, seu pai. E Jacó era favorito de Rebeca, sua mãe. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se aquele lugar de Edom, e até hoje, né, chamado de Edom aquele lugar. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele, porém, respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? E o direito de primogenitura aqui é a bênção, né, que os pais davam aos filhos, dando uma porção da sua herança e uma porção da unção e do favor e da graça de Deus sobre as suas vidas. E ele respondeu: então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú um pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura, tá? Esaú rejeitou o direito de primogenitura. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, influência, né? Olha a importância de uma decisão errada ou positiva, correta ou incorreta. E nós sabemos que a vida de Esaú foi modificada através dessa decisão errada que tomou. É claro que aqui nós vemos a influência do seu irmão Jacó, que desejava a bênção da primogenitura de seu pai. E isso fez toda a diferença na vida dos dois. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Jacó contra Esaú e Rebeca, depois lá para frente, você pode ler em Gênesis 27, de 1 a 30, Rebeca enganando ali Isaque, seu marido. Então, a influência, queridos, ela pode ser tanto positiva como negativa. E você, será que tem influenciado positivamente as pessoas ou negativamente? A Bíblia nos conta que Jacó surrupiou o direito de primogenitura de seu irmão Esaú, o filho mais velho. Por quê? Porque Esaú rejeitou, desprezou a unção da primogenitura do seu próprio pai. E depois, com lágrimas, quis de novo essa unção, mas já havia perdido. Deus permitiu que isso acontecesse. Então, pouco mais tarde, Rebeca também ajuda Jacó a surrupiar a bênção de seu pai, um direito de pertencente que deveria, né, pertencer a seu irmão Esaú. Então, exigia-se influência para que ambos os fatos acontecessem.
E os fatos nós sabemos pela Bíblia, através das Escrituras, que sim, aconteceu. Uma pessoa, amados, pode exercer influência de várias maneiras. E nós vamos observar 7 métodos de influência, começando pelo pior e terminando no melhor, tá? Então, nem tudo isso que nós vamos ensinar para vocês aqui, obviamente, são influências positivas. Algumas, as primeiras que nós vamos falar, são negativas, mas algumas são positivas. Nós vamos falar então de 7 métodos de influência, começando pela pior e terminando na melhor, tá? Infelizmente, são influências que as pessoas usam ao longo das suas vidas. Algumas trazem consequências abençoadoras, outras trazem consequências terríveis, nefastas, né? Entre as relações, entre as pessoas, e nós vamos mencionar sobre ela. A primeira delas, a primeira influência que existe é a força. Primeira, a força. A força como assim, pastor? O uso da força física influencia sim outras pessoas, sim ou não? Né? Tem gente que só consegue influenciar outras pessoas na base da força, né? Por muito tempo na história da humanidade, a lei do mais forte imperava sobre as pessoas. Quem era mais forte, quem tinha mais guerreiros, quem tinha mais armas, quem tinha mais exércitos, quem tinha força física, quem era mais forte, se sobrepujava sobre outras pessoas. Então a primeira maneira de influenciar uma pessoa é através da força, do uso da força física. Sim, é verdade, e claro, aqui é uma conotação negativa. A força física influencia outras pessoas, tá bom? Segundo lugar, a intimidação. A intimidação é o segundo método de influenciar pessoas. Tem muita gente que usa esse método, que é negativo também, que não é positivo, não é de Deus, é humano, é alma humana, né? É a intimidação. É quando alguém ameaça o outro de forma verbal ou emocionalmente a agirem contra a vontade deles. E como tem gente usando isso? O método de intimidação, ameaçando outros verbalmente ou emocionalmente para que as pessoas ajam contra a vontade deles. Isso aqui acaba acontecendo uma espécie de constrangimento, né, da pessoa fazer algo que ela não quer fazer. Tudo isso porque foi intimidada, ameaçada, verbal ou emocionalmente, tá? Então isso acontece muito, principalmente na relação entre pais e filhos, né? Pais constrangendo filhos a fazerem coisas que eles não querem fazer. Ou então na relação entre maridos e mulheres. Um marido tirano, um marido que subjuga a mulher emocionalmente, verbalmente, ou então o contrário, que também está muito comum hoje. Mulheres mandonas, mulheres sargentonas, mulheres que manipulam, ameaçam, intimidam os seus maridos. E maridos omissos, né? Assim como foi Jezabel e seu marido Acabe. Jezabel era manipuladora, era intimidadora, quis intimidar o profeta Elias, intimidava o seu marido Acabe, que era um pau mandado. Infelizmente, tem muita gente que influencia os outros negativamente através da intimidação. Terceira maneira de nós influenciarmos alguém é através da manipulação. Manipulação é o terceiro método de influenciar as pessoas. Eu quero dizer que também é negativo. A manipulação é uma coisa demoníaca, diabólica. O presidente do clube dos manipuladores é Satanás, é o diabo. São os demônios são manipuladores. Ou seja, todo manipulador, por detrás dele, existe um espírito demoníaco, um espírito diabólico. Ele coage os outros a seguirem, às vezes contra a vontade deles também. Nós vemos aqui a manipulação, uma palavrinha chamada coação, constrangimento na vida de outras pessoas. Isso também é maligno, é diabólico, tanto a força quanto a intimidação, como a manipulação é diabólico, é demoníaco, é negativo, é uma influência negativa na vida das pessoas. O quarto método aqui de influenciar as pessoas é a base da troca. A troca, a base da troca é um dos métodos de influenciar pessoas. Quando você dá alguma coisa a fim de receber outra, né? Por exemplo, eu coço as suas costas e você coça
as minhas costas. Aqui no caso de marido e mulher, né, um fazendo massagem no outro, você está usando a tua influência, que já não tem uma conotação negativa, né, na base da troca. Eu te dou uma coisa, né, eu te dou um terreno, você me dá ali um apartamento que vale no mesmo valor. Então nós vemos aqui uma influência cuja base é a troca. Claro que se eu usar a troca de forma enganosa, com dados enganosos, mentirosos, meu terreno vale 1 milhão, mas na verdade vale 500, e aí você, assim como Jacó enganou Esaú, né, surrupia, toma posse, engana, lesa, né, a outra pessoa que foi envolvida, aí sim tem um fator negativo, pecaminoso, e é um equívoco, tá? Então a troca sempre tem que se basear em coisas que sejam similares, sejam justas, sejam honestas, dados que sejam verdadeiros e não na base da enganação. E é interessante que o próprio nome de Jacó, né, significava usurpador, aquele que agarra o pé, né? Desde pequenininho, quando nasceram os dois, Esaú nasceu primeiro e Jacó, que os dois eram irmãos gêmeos, né? Nasceu ali segurando o pé e puxando o pé do seu irmão, querendo o lugar do seu irmão, tá? E infelizmente foi isso que aconteceu, porque Esaú desprezou a unção da primogenitura, e Deus trata seriamente com Esaú com relação a isso. Você pode ver lá em Hebreus capítulo 12, e Jacó acabou assumindo a bênção do seu irmão, e por isso que Deus não é conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Esaú, mas sim como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque a partir de Jacó vieram as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó se transformaram nas 12 tribos de Israel, tá bom? O quinto método aqui para nós influenciarmos as pessoas é a persuasão. Fala comigo, persuasão. O que é a persuasão? A persuasão é o uso de habilidades verbais para mover alguém a agir. Aqui também a persuasão não tem um fator negativo, mas sim positivo. É quando você, através de uma boa conversa, de um bom diálogo, trazendo bons argumentos, você consegue, de alguma maneira, usar as suas habilidades, o dom da palavra, habilidades verbais aqui, para mover alguém a agir, né? Todo verdadeiro líder que influencia pessoas, sempre lembrando que liderança é influência. Influência aqui no caso, do ponto de vista cristão, uma influência positiva, precisa ter esse dom, o dom da persuasão. Usar as suas habilidades verbais para mover alguém a agir. Se o líder não tiver essa capacidade, ele não vai conseguir mover ninguém a alcançar um determinado propósito, uma missão ou algo que ele tem no seu coração. Então, o verdadeiro líder, ele é provado na arte da persuasão, capacidade de falar e mover outras pessoas a agirem, tá bom? Sexto método de influenciarmos as pessoas é através da motivação. Essa daqui talvez seja uma das chaves mais importantes que você está aprendendo hoje. Além da persuasão, nós precisamos da motivação. A motivação é um dos métodos tremendos, positivos, na vida das pessoas, para nós influenciarmos positivamente a vida das pessoas. O que mais o mundo tem é pessoas desanimadas. O que mais nós vemos hoje é pessoas caídas emocionalmente. Por isso Deus quer levantar homens e mulheres que tenham a persuasão de conduzir as pessoas a uma ação positiva, a uma ação no sentido do reino de Deus, mas também Deus quer levantar líderes segundo o seu coração, que sejam motivadores. Para desanimar, o mundo já está cheio, mas para motivar tem que ser homens e mulheres de Deus, a fim de motivarem pessoas, animarem pessoas a quererem agir de forma positiva. Na vida, na sua própria vida, né? Na vida daquela pessoa envolvida, mas também no coletivo, no todo. Trabalharmos em cooperação, em prol do reino de Deus, fazendo coisas boas, não somente para nós mesmos, mas também para a coletividade, para a nossa comunidade, para a nossa área de influência, para a área na qual nós estamos inseridos ali naquele lugar. A motivação é uma chave tremenda de influência positiva. Nós vemos aqui que a mãe de Jacó mobilizou o seu próprio filho, aqui no caso Rebeca,
para que o filho fizesse esse guisado e lutasse ali em prol da unção da primogenitura. Nós vemos uma mãe depois também tentando de alguma maneira fazer com que Isaac abençoasse seu filho favorito Jacó, e foi o que aconteceu, é o que nós sabemos aqui de forma positiva no caso aqui para Jacó, tá bom? E a sétima influência que nós queremos te ensinar hoje é a honra. Fala comigo, a honra. A honra é expressar estima a outros, servindo aquelas pessoas e incentivando-os dessa maneira para que haja uma ação. Aqui talvez tenha um dos maiores segredos nos relacionamentos humanos, a questão da honra. Tem até um livro maravilhoso de John Bevere chamado A Recompensa da Honra. Quando você cria um ambiente de honra, tudo floresce, tudo cresce, tudo se estabelece. Agora, quando você cria um ambiente de desonra negativo, né, de crítica, de legalismo, de um falar mal do outro, nada floresce, tudo murcha, tudo se destrói, tudo se dissolve. Mas quando a sua casa, o seu casamento, o relacionamento com os seus filhos, seu ambiente profissional, o relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor é baseado na honra, a honra vai trazer recompensa. A honra vai fazer com que tudo aquilo que você aplique, ações, palavras, atitudes, floresça, cresça. Porque honra é expressar estima a outros, servindo, dando uma proeminência àquelas pessoas, incentivando as pessoas de uma maneira que elas possam agir positivas. Será que você tem honrado teu pai e tua mãe? Será que você tem honrado o teu cônjuge? Será que você tem honrado os teus amigos ao redor? Será que você tem honrado os seus pastores, os seus irmãos em Cristo na sua comunidade local? Será que você tem honrado a Deus através dos seus dízimos, das suas ofertas? Será que você tem honrado? Será que as pessoas te veem como alguém de honra, como alguém que influencia positivamente através da persuasão, da motivação e principalmente da honra? Criemos nos nossos lares, nas nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho, um ambiente de honra. Onde existe honra, tudo floresce, tudo cresce, tudo prospera. Porque quando aplicamos amor, quando aplicamos honra, aquilo prospera. É o que nos ensina a palavra de Deus. E o próprio Deus nos ensina dizendo: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Então, se você honrar a Deus, honrando pessoas, como é que a gente honra a Deus? Honrando pessoas. Como é que a gente serve a Deus? Servindo as pessoas. Nós servimos a Deus servindo pessoas. Nós honramos a Deus honrando as pessoas. Até porque as pessoas foram criadas por Deus para serem a imagem e semelhança de Deus. Então, quanto mais eu honrar, quanto mais eu abençoar, quanto mais, eu influenciar positivamente, motivar, persuadir positivamente, para que as pessoas ajam de acordo com a vontade de Deus, com o coração de Deus, segundo a palavra de Deus, na direção do Espírito Santo, você pode ter certeza, Deus vai fazer coisas incríveis na tua vida, na tua casa, na tua família, e tudo aquilo que você colocar as mãos, assim como foi a vida de Jacó. Logo em seguida, seu irmão desprezou a unção de primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Aqui o prato de lentilhas simboliza qualquer prazer transitório, qualquer oferta diabólica, demoníaca, maligna, através de uma tentação para te tirar do propósito, para te tirar do chamado pelo qual você nasceu para tal. E infelizmente tem muita gente trocando as coisas de Deus, as coisas preciosas, por aquilo que é transitório, supérfluo, um prazer momentâneo, uma situação que parece que eu estou me dando bem, mas no final eu vou me dar muito mal. Então, Esaú é um símbolo das pessoas que trocam o transitório, o efêmero, o prazer momentâneo, carnal, equivocado, pecaminoso, por aquilo que é eterno, abençoador e aquilo que pode mudar a minha história. Então, lembre-se disso, que nós sejamos como Jacó,
que nós desejemos a bênção de Deus, que nós lutemos pela bênção de Deus, é claro. Você não precisa puxar o tapete de ninguém, você não precisa prejudicar ninguém, você não precisa fazer nada negativo contra os outros, nem usar força, nem usar intimidação, muito menos a manipulação, nem a base da troca, que nós vemos aqui Jacó usando, e no caso aqui, claro que foi positivo, foi uma troca abençoada. Ele trocou um prato de lentilha com o seu irmão pela bênção que mudou a sua história. É claro que Deus aqui leu o quê? O coração de Jacó, o desejo de Jacó de ser abençoado, de ter o favor de Deus, de ter a bênção de Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que Deus olhou e disse: amei a Jacó e desprezei Esaú. Deus desprezou Esaú porque Esaú trocou o transitório, o prazer momentâneo, por aquilo que era eterno, por aquilo que era abençoador, por aquilo que era espiritual. E abençoou Jacó. Por isso que Deus diz: amei a Jacó e desprezei Esaú. Que nós sejamos como Jacó, que desejemos a bênção de Deus. Quais são os 7 métodos, né, de influenciarmos as pessoas? Alguns negativos, os primeiros: a força, a intimidação, a manipulação, a base da troca, e a troca, claro, pode ter uma conotação positiva ou negativa, e as 3 últimas, a persuasão, a motivação e a honra, são influências positivas. Quem você tem influenciado? Quem você tem abençoado através da sua vida? Você tem sido uma bênção nas mãos de Deus, ou você tem sido um terror na mão do diabo? O que você tem feito ao longo da sua vida? Honrado, motivado, persuadido positivamente as pessoas, usado elementos na base da troca para abençoar outros e abençoar a si mesmo também, manipulado, intimidado, gerado medo no coração das pessoas, ou usado a força física para conquistar o que você quer? Então tome cuidado, nós podemos influenciar positivamente a vida das pessoas ou negativamente. Que essa palavra, esse exemplo de Jacó e Esaú possa pairar, possa pousar no nosso coração, possamos meditar nas Sagradas Escrituras, aprender com aquilo que aconteceu lá atrás, para que nós não venhamos a cair no erro de Esaú. E a Bíblia diz lá em Hebreus que por menosprezar a bênção da primogenitura, depois lá na frente ele desejou essa bênção com lágrimas, mas a bênção já havia sido dada e Deus já havia escolhido então Jacó em detrimento de Esaú, tá bom? Que você guarde tudo isso no seu coração, que a graça e a bênção do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Aqui no link de descrição nós vamos deixar todas as informações de como você pode vir participar conosco na nossa igreja local, Dr. Camargo 4555, aqui no centro de Umuarama, Igreja Casa na Rocha. Hoje nós temos culto, quarta-feira às 20 horas, no sábado nós temos culto de jovens, venham participar conosco, culto de jovens, às 19 horas, e no domingo 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas, Igreja Casa na Rocha. Aqui no link de descrição também tem todas as informações para que você possa contribuir na nossa vida, na nossa casa pastoral, no nosso ministério, e faça isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero terminar abençoando a sua vida, assim como Deus abençoou Jacó, seu filho amado, né? O filho na fé, o filho de Deus aqui, o grande patriarca da terra de Israel. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui colocando a vida daqueles que vão ouvir esta mensagem, que possamos ser líderes segundo o seu coração, que possamos guiar as pessoas no propósito de Deus e não nos nossos desejos egoístas, como nós aprendemos hoje, que possamos aplicar as influências positivas na vida das pessoas. Pai, que possamos ser uma bênção nas tuas mãos, conduzindo outros a uma ação positiva nas suas vidas e em prol do teu reino. Pai, que sejamos como Jacó, que amemos a bênção de Deus, a presença de Deus, a unção da primogenitura sobre nós, que possamos receber a nossa herança espiritual, que possamos viver tudo aquilo que o Senhor sonhou e planejou para nós, que a bênção de Jacó esteja sobre nós, que a bênção de Isaac, que a bênção de Abraão, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esteja sobre cada um dos teus filhos.
dando sabedoria, dando discernimento, dando graças, dando a Deus força moral, para que no momento da tentação, no momento da oferta do prato de lentilha, não venhamos trocar aquilo que é eterno, aquilo que é celestial, por aquilo que é efêmero, por aquilo que é transitório, por aquilo que é um prazer momentâneo, que pode nos desviar da rota, do propósito do teu coração, através de erros, pecados e falhas morais. Nós te pedimos essa graça, dá-nos a tua força, dá-nos a tua capacitação, nos prospera, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus. Ajuda cada pessoa que está me ouvindo, no seu momento de angústia, de tristeza, levanta aqueles que estão caídos, cura os enfermos, restaura os feridos, manifesta o teu poder, a tua unção, com curas, milagres, libertações, restauração de vidas, e o Senhor colocando cada um deles, cada coração, num alinhamento com o céu, no prumo de Deus, para a glória de Deus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Deus abençoe vocês, um dia abençoado na presença do Senhor. Um grande abraço do pastor Giovanni. Louvado seja o nome do Senhor. Clica aqui no link de descrição, tem todas as informações, todas as nossas redes sociais. Deixe seus comentários, da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, e compartilhe com outras pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém.